quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Senador Flávio, eu vou começar com o senhor, porque a oposição tem um discurso bastante crítico sobre as penas que foram colocadas pelo STF nos condenados de 8 de janeiro. E tem aquela ideia da velhinha que estava lá, que não estava sabendo o que estava fazendo e que foi condenada a mais de 10 anos. Esse projeto que está na Câmara e que a oposição vê no Senado, desculpe, sendo debatido no Senado e que a oposição vê com resistência, tenta exatamente diminuir a pena dessas pessoas. Por que vocês são contra? Olha, na verdade a gente não concorda com esse projeto para diminuir pena dessas pessoas em função do 8 de janeiro por um fato muito simples. No nosso entendimento, os crimes que essas pessoas estão sendo acusadas são crimes impossíveis. Você não pode, em sã consciência, imaginar que quem estava ali no 8 de janeiro, durante um recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, a Praça dos Três Poderes completamente vazias, em que houve ali invasão de prédios públicos vazios, um protesto sem armas, um protesto sem financiamento, um protesto sem lideranças. São crimes impossíveis, porque, na prática, o que é que impediria o Lula de continuar sendo presidente no dia 9 de janeiro de 2023? Nada, como ele continua sendo presidente. Então a tentativa de condenar essas pessoas, como a Débora, que pichou lá, perdeu o mané em uma estátua, a 14 anos de cadeia, é inadmissível. A gente não pode entender e transigir e concordar de que um projeto de lei vai reduzir a pena, como a da Débora e tantas outras pessoas que de fato estavam ali fazendo um protesto. Reduzir de 14 para 7 anos, para 8 anos, para 5 anos, é uma injustiça muito grande, Júlia. O próprio atual ministro da Defesa de Lula falou com todas as letras. Olha, tem parentes meus que estão na frente do quartel lá em Recife, tem amigos meus que estão na frente do quartel lá em Brasília, isso no dia 2 de janeiro, antes do dia 8 de janeiro, dizendo que tratava-se de uma manifestação democrática. E todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. Se fosse anistia para essas pessoas só, vocês topariam? O que está sendo costurado lá, que está no texto do relator deputado Rodrigo Valadares, que eu tenho conhecimento, é que há uma anistia, exceto para esses crimes de depredação de patrimônio público, que é o que de fato essas pessoas, algumas dessas pessoas praticaram. Mas nem a individualização das penas, Júlia, está sendo respeitada. É uma condenação a balde, a granel. Então hoje tinham câmeras lá que podiam ser usadas nesse processo, se fosse um processo feito com calma, que nem era para estar no Supremo Tribunal Federal, porque essas penas, Júlia, no Código Penal de depredação são de 6 meses a 3 anos. Era coisa para ser juizado especial criminal, antigo juizado de pequenas causas, como eram conhecidos. E esse tipo de crime jamais ensejaria a prisão de ninguém. Então, obviamente, a gente concorda que haja uma anistia nesses termos que eu falei e não uma meia anistia para querer, obviamente, entregar essas pessoas para uma pena menor quando elas não deveriam responder a pena nenhuma, muitas delas. O senador Flávio coloca essa questão da meia anistia e foca muito os crimes do 8 de janeiro. A PGR entendeu de maneira diferente. O senador Randolph entendeu que o 8 de janeiro é o ápice de algo que vem desde o final de 2022. A tentativa de golpe se forma antes de 2023. Por que vocês acham que o projeto do Senado é melhor que o projeto da Câmara? Bom, em primeiro lugar, Júlia, nós temos que ver qual é o texto que está para o debate no Senado. Eu acho que fazer a tipificação das penas é um debate que é razoável. Aquele que participou de financiamento, organização, articulação de golpe de Estado, ter uma pena maior do que aqueles que foram levados pelo vai da valsa da multidão, que foram utilizados como massa de manobra naquela circunstância. Eu acho que isso é razoável. Ter dosimetria das penas, debater dosimetrias, embora dosimetria seja um instrumento a ser aplicado pelo juiz, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando, mas nesses casos específicos, debater qual seria a pena justa, a pena adequada, é um debate que é razoável ter tido. Então, o STF excedeu as penas, se o senhor defende que é necessário ter uma dosimetria? É necessário ver a circunstância, que é a interpretação do 359 M e L do Código Penal. O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A PGR acusa o presidente Bolsonaro na sua denúncia de que o golpe começou em junho de 2021.
E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O presidente Bolsonaro, assim que acabou a eleição, ele grava um vídeo pedindo que não haja, por exemplo, o trancamento das rodovias federais, como se começou a fazer um movimento. Ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz: vão sentir saudades de nós. Olha, se vai sentir saudade é porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe, coloca para comandar as Forças Armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, não, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência ao apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram. Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de 2 das 3 armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. O plano Punhal Verde e Amarelo, que segundo a PF foi impresso na antessala do então presidente, ali no Palácio do Planalto, ele fala da minuta do golpe, que o próprio ex-presidente Bolsonaro disse que chegou a ler, que chegou a ver, mas que não teria problema na visão dele. E esses todos são elementos que apontam para o que a Constituição coloca agora, o Código Penal coloca agora como crime. A tentativa de golpe de Estado é o crime. Não, golpista, isso é pura narrativa mentirosa desse grupo especial do Lula na Polícia Federal. Como é que você pode falar que o golpe começou em 2021, como a PGR fala? Mais uma vez, se o presidente era o Bolsonaro, ele ia dar um golpe nele mesmo. Com relação a esse suposto plano de matar autoridades aqui em Brasília, que foi apelidado lá de punhal verde e amarelo. Você acredita que assim, uma coisa tão grave como essa, ninguém pode concordar em que existe um plano para matar ninguém? Nem autoridades constituídas na República, nem ninguém. Você acredita que até hoje o acusado desse suposto golpe não foi sequer ouvido nem pela Polícia Federal e nem pelo Ministério Público Federal e foi denunciado sem ser ouvido? E sabe por que isso aconteceu? Porque o advogado do general Mário Fernandes, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, fala expressamente: meu cliente nunca deu conhecimento de ninguém sobre isso aqui, ele sequer foi ouvido, nem para falar, olha só, Polícia Federal, esse negócio aqui, na verdade, eu fui contratado para fazer um roteiro de Netflix ou da Globoplay, nem para explicar isso. Uma coisa tão grave, a pessoa não foi sequer ouvida. E quando o advogado fala que o cliente dele nunca
compartilhou isso com ninguém, aí a gente entende por que é que o Procurador-Geral da República bota na denúncia que o Bolsonaro tinha, além de pleno conhecimento, tinha aquecido. Porque se o general, no primeiro depoimento dele, fala a verdade, dizendo que aquilo não chegou a conhecimento de ninguém e nem do presidente Bolsonaro, está desfeita a falsa narrativa da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, ele não foi ouvido para não desqualificar ainda mais uma denúncia vazia. Júlia, não tem um elemento probatório. Olha quantas quebras de sigilo telefônico aconteceram, quantas conversas de WhatsApp, quantos depoimentos aconteceram e não tem um elemento que comprove a vinculação do Bolsonaro com qualquer tentativa de golpe. Estou colocando aqui os argumentos para a gente debater, né, senador? Porque o senhor diz que não tem nenhum elemento, entre os elementos que são apontados tem a existência impressa desse plano. Mas um rascunho apócrifo não tem valor legal. Ele imprimiu, ele escreveu, não tem valor legal. O apócrifo, o rascunho estava no pé. O Randolph é testemunha de que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado. Você quer saber como? Porque esse rascunho de suposta minuta de estado de sítio, para ser iniciado, Randolph, o presidente tinha que convocar o Conselho da República. Sabe quem faz parte do Conselho da República? Presidente do Senado, da Câmara, líder da oposição. Randolph, você foi chamado por algum Conselho da República para tratar de estado de sítio? Claro que não. Então, assim, não, olha só para concluir, porque é óbvio que se houve essa discussão toda, foi exatamente porque o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele, ao analisar um recurso do PL, dando ali indícios de algo que poderia ter acontecido no processo eleitoral, ao invés de ele proceder a investigar, porque na cabeça de qualquer pessoa normal, Randolph, é o maior interessado em investigar possíveis fraudes na eleição, o próprio TSE. Ele simplesmente nega, mete a multa de 22 milhões de reais e ficamos pensando, olha, qual é o próximo passo? Caçar o registro do PL? Aí que se houve uma discussão sobre isso, como o presidente Bolsonaro já falou, e simplesmente nada andou para frente, porque viu que não tinha amparo legal. Isso não é tentativa de golpe. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolph. Conselho da República, É isso. para dar golpe de Estado, não precisaria chamar o Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolph, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância porque é exatamente nesse aspecto. O golpe de Estado nunca tem um instrumento constitucional que é utilizado. Não precisava chamar o Conselho da República. Nem precisava, porque o processo do golpe não é através de chamar um instrumento institucional. O processo do golpe que está revelado, que está no material, e é só uma divergência contigo, tem um vasto material probatório. Tem diálogos de WhatsApp, tem conversa, tem diálogos gravados. Dizendo, inclusive, as pessoas revoltadas com o Bolsonaro porque não ia fazer nada. Que esse diálogo gravado, inclusive, Flávio, é um pouco depois do dia 14 de dezembro, quando, inclusive, o então presidente Bolsonaro tinha chamado para a conversa o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E já tinha tido, naquele momento, segundo o depoimento que está nos autos do comandante do Exército, uma negativa dele de participar de qualquer tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, o presidente Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Eu acho que nós estamos com rápido esse intervalo de data sobre isso. A nomeação veio ocorrer depois do dia 21 de dezembro. A do Exército. Isso aí eu acompanhei. A do comandante do Exército. Não, a dos 3 comandantes. Instituições que estão previstas na Constituição, é exatamente por isso. Quem quer dar golpe de Estado não precisa seguir o roteiro constitucional, né? Subverte o roteiro constitucional. Realmente, em relação a isso, nós estamos de acordo. Mas o material probatório que nós estamos falando, os depoimentos que são gravados, inclusive, é após o dia 14 e 15, quando ocorreram as conversas com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse ponto é importante da gente mergulhar, porque os depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica são fundamentais. O senhor fala que não tem elemento probatório. Os depoimentos são uma formação, né? São elementos, uma formação, elementos usados para a formação da convicção de quem vai julgar, né? Ou de quem vai acusar também. E eles, tanto o ex-comandante do Exército, que foi escolhido pelo então presidente, como o ex-comandante da Aeronáutica, que era alguém que era crítico, inclusive, ao governo que ia assumir, disseram que sim, que foi apresentada a minuta e que a minuta previa uma intervenção não prevista na Constituição.
Portanto, acho que esse é o ponto, senador, para a gente debater, Júlia. que é da tentativa, porque muito se fala sobre o golpe, mas, de novo, o que eles estão dizendo, os dois que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, é que foi apresentada uma minuta que se tentaria, por meio dela, da subversão do processo democrático. Se trata de um rascunho, num pedaço de papel, apócrifo, sem assinatura, sem timbre oficial, sem nada. E como assim, eu sugerir aos advogados do Bolsonaro que incluam hoje a entrevista do Randolph no processo do Bolsonaro. Porque, obviamente, alguém ser acusado de tentativa de golpe por discutir dispositivos constitucionais não pode ser nem de perto, nem de longe, aí nem, nós temos uma divergência. nem virtualmente ser acusado de tentar dar um golpe, João. Sabe o que acontece? Qual o problema aqui? A narrativa toda está sendo construída, como eu falei, como a acusação da PGR, que o Bolsonaro começou a premeditar um golpe. Lá em junho de 2021, numa live que ele fez, questionando, sim, algumas coisas do processo eleitoral, né, e da urna eletrônica, no Brasil é permitido até desconfiar de Deus, mas você não pode desconfiar da urna eletrônica. Aí você pega um depoimento, uma fala do ministro Flávio Dino, em 2013. Ele fala com todas as letras, abre aspas, Júlia. Ele fala o seguinte: eu vi aqui em Recife hoje a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são muito frágeis e suscetíveis à fraude. Se você pega uma fala do Carlos Lupe, esse ministro que o Lula acabou de demitir por causa da roubalheira no INSS, ele fala em 2023. Olha, sem a impressão do voto, não há como você fazer a recontagem